judaicas e a Embaixada de Israel também condenaram a fala de Lula sobre a criação do Estado de Israel. Para eles, as declarações do presidente brasileiro não condizem com a verdade histórica. Na passagem pela Espanha, nós mostramos aqui ontem, Lula disse que a ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel, mas agora em 2023 não consegue criar o Estado palestino. Em resposta, a Embaixada de Israel disse o seguinte, abro aspas, lamentamos ouvir a declaração do presidente Lula dizendo que a ONU criou Israel, mas não conseguiu criar o Estado palestino. A verdade é o contrário e é importante olhar para os fatos históricos. A única forma de resolver a questão é por meio da negociação e não pela violência ou por declarações historicamente infundadas. Fecho aspas. Justas as reações, Dantas? Justíssimas. O Lula está constrangendo o nosso país no plano internacional. Eu espero que os brasileiros espalhados pelo mundo o recebam com aquela graça dos portugueses, ou melhor, dos brasileiros em Portugal e também dos brasileiros na Espanha. Veja, quando se trata de negociação internacional, é preciso que se entenda que o Lula é um sindicalista. Na sua origem, o que a maioria dos sindicalistas fazem? Eles trabalham ou eles vivem da contribuição ou da exploração de quem trabalha, que é obrigado a pagar lá a contribuição sindical, que eles estão querendo exigir novamente, né? Você vai lá, um dia do seu salário você tem que pagar para esses caras que ficam lá negociando greve. Quando eles negociam greve, eles ganham com isso, muito mais do que o trabalhador. O Lula tem um histórico de negociações de greves relatados pelo Emílio Odebrecht na sua colaboração premiada. Emílio que precisou do Lula diversas vezes para negociar greves de funcionários do seu grupo econômico. E aí, o que o Lula ganhava? Ganhava uma série de benesses, de presentes e nada era colocado em seu nome, porque pega mal. Isso foi dito pelo próprio Emílio Odebrecht, que passou a ser um parceiro do Lula, passou a financiar o Lula até ele se tornar presidente da República. Para quê? Para que o Emílio Odebrecht pudesse utilizar a sua influência para direcionar a política econômica, modelar o seu próprio negócio e ganhar muito com isso e ficar bilionário, transformando o seu grupo econômico no maior da América Latina. Essa é a história. Quando a gente olha para as negociações internacionais, o Lula também tem lado. Quando o Lula se meteu nas negociações das Farc com o governo colombiano, qual era o lado do Lula? As Farc. Quando ele se meteu nas negociações do plano nuclear do Irã, qual era o lado do Lula? O lado iraniano, do Ahmadinejad. Quando o Lula se meteu até no conflito israelo-palestino lá atrás, dizendo que ia resolver com a diplomacia da bola, promovendo jogos da seleção, qual era o lado do Lula? O lado do Hamas. Então, assim, quando você olha, inclusive agora, quando o Lula diz que quer negociar a paz entre a Ucrânia e a Rússia, qual é o lado do Lula? O lado do Putin. Então, o Lula não é um interlocutor neutro, independente, como é necessário para negociar qualquer coisa. Ele tem lado. Então, ele se utiliza dessa verborragia dele, dessa retórica política, para tentar convencer os incautos. Mas ele não tem neutralidade, não tem independência para mediar qualquer conflito, porque ele tem um lado. E como ele tem um lado, ele vai estar sempre trabalhando para servir a esse lado. Tanto é que chegou a dizer que, olha, a questão da Crimeia, é melhor deixar com a Rússia mesmo. Ele disse mais ou menos isso numa dessas frases translocadas dele nas últimas semanas. Então, é preciso que os chefes de Estado e governo de outros países passem a ignorar o Lula, deixar o Lula no vácuo, no vazio, que é isso que ele merece, voltar para o ostracismo.